Senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley de Gomes Moraes, Enderson da Silva, Flávia de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo de Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 24ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Indicação de número 517, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a necessidade de realizar serviços de limpeza e capina em todo o bairro Copilândia, neste município. O bairro acima citado encontra-se com grande quantidade de mato ao longo das estradas, causando transtornos aos moradores e motoristas, necessitando de uma atenção por parte do setor de limpeza pública. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2013, assina vereador José Paulo de Carvalho de Oliveira Russo. Ofício de número 17, ano 2013. Excelentíssimo senhor presidente Wilden Vieira da Silva, da Câmara Municipal de Piraí. A Amava Associação de Moradores de Amigo do Varjão, que por meio do seu presidente, que representa e defende os direitos dos moradores, vem muito respeitosamente manifestar o profundo agradecimento ao presidente da Câmara Municipal e sua equipe em seu decisivo apoio e atenção à 23ª Festa da Primavera do ano 2013, que se realizou com brilhantismo e sucesso, e superando todas as expectativas e grande objetivo esperado, que foi levar entretenimento à nossa comunidade. Aproveito a oportunidade e manifestar nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que participaram direta ou indiretamente e contribuíram para o sucesso deste brilhante evento. Atenciosamente, Cristiano Firmino da Silva, presidente da Mavar. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente faz uso da palavra para poder cobrar o que a comunidade espera, o que ela anseia, não diferente de outras vezes que tive a oportunidade de conversar com moradores lá da localidade do Portal do Vale, até no início do ano, que nós, vereadores, estivemos lá naquela comunidade, onde infelizmente teve aquele fato lamentável, invasão de água na casa das pessoas, muita chuva e o sistema de escoamento não funcionou. E dessa vez que tive a oportunidade de conversar, fui questionado: vereador, fez a indicação que os moradores pediram? Eu falei: perfeitamente, eu tenho cópia, posso passar para vocês. E pelo que tenho conhecimento, foi sim feito algum tipo de obra lá, foi realizado algum tipo de obra, porque a equipe da prefeitura esteve presente. Segundo o questionamento dos moradores, eles estão com medo de chuvas fortes devido à forma com que foi feita a obra. Eles acreditam que a vazão ainda continua, que a vazão da água, se for muito grande, não seria possível comportar ainda no trabalho que foi feito. Eu não... Confesso que eu não estive lá pessoalmente para poder ver, nem sou a pessoa mais indicada, porque eu não entendo muito, mas gostaria até de convidar os vereadores que têm experiência nessa área também, para a gente dar uma olhada e buscar uma solução. Eu não vou citar de forma alguma o nome das pessoas que me procuraram, inclusive uma das pessoas
ela tem conhecimento, né, da área, e deixou claro para mim, falou: olha, vereador, o que eu estou colocando é uma preocupação verdadeira e é embasado. A forma com que está lá hoje, se tivermos uma chuva como tivemos no início do ano, vai se repetir o episódio. Então eu não posso dizer que vai se repetir, nem que não vai. Primeiro, porque eu não estive no local, e segundo, porque não entendo bem do assunto. Mas acredito que é válido, né, a equipe da prefeitura dar uma olhada, fazer uma reavaliação, para que a gente não tenha surpresas agradáveis. A parte, vereador. Lá o problema é bem sério, porque as manilhas que atravessam a rodovia, o diâmetro dela é maior do que as que captam água depois da rodovia. Teria que ser inverso. Se as da rodovia, que é maior, o diâmetro maior, não tem capacidade para a água toda que vem quando chove forte lá, imagine a outra que é menor. Então, se acontecer novamente vai alagar, e vai alagar sempre, porque o conhecimento que eu tive ali, que em frente à manilha que atravessa a avenida, a rodovia, tinha um valão aberto, onde a água escorria livremente. Quando foi feito esse condomínio, foi feito, colocaram manilha, mas não da bitola certa que teria que colocar maior, bem maior do que a de cima. Então, se não trocar ou colocar uma outra rede, o serviço que fizeram lá, fizeram uma caixa d'água, fizeram uma caixa na boca da manilha, assim que ela acaba de atravessar a rodovia. Isso não vai resolver nada, vai passar por cima todas as vezes que chover forte. Então, tem que fazer uma nova rede por baixo, para baixo da pista lá, para poder captar a água toda, porque senão não vai dar vazão e vai sempre acontecer isso. Isso aí, o que fizeram lá em nada é a mesma coisa, tá? Não vai resolver nada mesmo, não. Obrigado pelas informações. E a única coisa que a gente pode fazer enquanto vereador, né, é cobrar, é pedir, expor a situação, né, porque é muito complicado se houver um acontecimento, se repetir esse fato, né, dessa forma, e a gente não ter o que dizer para a comunidade. Eu quero estar com a minha consciência limpa, que deixei a minha contribuição em relação a esse assunto. Boa noite. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. A gente tem visto que toda a parte da comunidade em geral vive insatisfeita com nossos políticos e nossos representantes, seja em Brasília, seja aqui no Rio de Janeiro. É manifestação uma atrás da outra. Ontem nós tivemos uma manifestação lá com relação ao leilão do pré-sal. As empresas estrangeiras, teve até 2 estatais chinesas que vieram a entrar num consórcio aí para explorar o campo de Libra aí, que é o mais produtivo aí do pré-sal aí da bacia de Campos, entre Campos aí e Santos. E a gente viu aquelas manifestações novamente aí no Rio de Janeiro. A classe política, de modo geral, lá o plano de cargos e salários dos professores do Rio de Janeiro continua emperrado, não teve ainda nem, acabaram a greve daqueles professores, não aceitaram o plano da forma que foi elaborado. E a gente está vendo a todo instante escândalo um atrás do outro. O grande escândalo aí que ficou até sendo dito aí foi o mensalão. Mas a gente vê que há precedentes em todos os lados da política brasileira. Eu vi, por exemplo, que teve um início desse mensalão lá em 98, na eleição do Eduardo Azeredo para o governo de Minas. Era o mesmo publicitário, que era o Marcos Valério, e hoje está se já começando a condenar aqueles que fizeram lá também o mensalão mineiro. E em São Paulo também não é diferente. Revista Veja dessa semana, a trilha do dinheiro. Documentos da Polícia Federal revelam enriquecimento inexplicável de suspeito de envolvimento no esquema de corrupção no governo de São Paulo. Aqui eles indiciaram até agora 16 pessoas.
Os peritos investigam as suspeitas de pagamento de propina pela Alstom, é uma empresa francesa. Analisaram mais de 352 mil lançamentos de instituições financeiras entre 98 e 2009. O objetivo era rastrear a trilha do dinheiro. Isso foi feito com algum sucesso, mas não com a cabal comprovação de que a propina saiu dos cofres da multinacional francesa para os bolsos e contas bancárias dos suspeitos. Na semana passada foi revelado que João Roberto Zaniboni, ex-diretor de operações da Companhia Paulista de Trens Metropolitano, recebeu 836 mil dólares em uma conta num banco suíço. Zaniboni esteve em todos os governos tucanos de São Paulo, de Mário Covas a José Serra, passando por Alckmin. A pedido do Ministério Público, a Polícia Federal procura ainda elo entre as duas pontas de eventos paralelos. Se e quando vier, o Ministério poderá ser dado como resolvido. A Polícia Federal descobriu que entre 2004 e 2007, Jorge Fagali Neto, ex-secretário de Transportes Metropolitano e irmão de um ex-presidente do metrô, teve aumento patrimonial incompatível com seus ganhos. Fagali Neto foi indiciado sob acusação de corrupção passiva, evasão de divisa, lavagem de dinheiro. O ex-secretário nega as acusações e refuta a qualidade da análise da conclusão das investigações. Então aqui diz assim, a Polícia Federal registrou um aumento de 2,4 milhões para 30 milhões e meio no saldo médio da conta bancária de Bernini de 2007 a 2008, período em que atuou como conselheiro na AES Eletropaulo e AES Tietê. Eles poderiam ter tido outras fontes de rendas legais? Teoricamente sim, mas os policiais afirmam que no período investigado nenhum dos suspeitos declarou à Receita Federal qualquer ganho extra. Bernini e Fingerman sempre negaram o envolvimento no esquema de pagamento de propina pelo Grupo Alstom e agente público. Testemunha mais valiosa do caso é, sem dúvida, o lobista Romeu Pinto Júnior, que já prestou um depoimento à polícia. Em 2007, a Polícia Federal descobriu que a soma que passou por sua conta foi 400% maior que seus rendimentos. Pinto Júnior contou que foi procurador offshore das Ilhas Virgens Britânicas, que pertencia a Philippe Jaffray, então diretor financeiro da Alstom na França. Lobista revelou que, por orientação de Jaffray, colocava altas quantias em envelopes e os fazia chegar a determinadas pessoas. Que pessoas? Ele não se lembra. Se Pinto Júnior recobrar a memória e contar quem foram os destinatários dos envelopes enviados pelo generoso Monsenhor Jaffray, o enigma acabará e começará um problemão para os tucanos de São Paulo. E aqui tem uma outra também, daquela bem maravilhosa, a gente pode até estar dando uma complementada aqui, o talentoso Ginhargelo. Isso aí envolve até algum fundo de previdência de município. O senador a quem a confusão parece não dar trégua. O senador Ginhargelo tem uma história de vida interessante. Ex-vendedor de carro, ex-corretor de imóveis em Brasília, ele entrou para a vida pública como deputado distrital. E por obra do acaso, a renúncia do então senador Joaquim Roriz, em 2007, chegou ao Congresso. Teve ascensão meteórica, tornou-se líder de seu partido, PTB. É amigo dileto do presidente da casa, Renan Calheiros, e se gaba de ter ótimo trânsito com a presidente Dilma Rousseff, de quem se diz muito chegado. Os ternos mal ajambrados dos tempos de deputado distrital deram lugar a peças de grife. O endereço modesto, distante do centro de Brasília, foi trocado por uma mansão na famosa Península dos Ministros, uma das áreas mais exclusivas da cidade. Quando perguntado, o ex-vendedor tem na ponta da língua a explicação para a mudança de vida. Diz que ficou rico graças à sua capacidade de acertar nos investimentos, principalmente no ramo imobiliário. O que não mudou em Gin foi a capacidade de se meter em histórias pouco edificantes. A última envolve a proximidade com o integrante de uma quadrilha acusada pela Polícia Federal de enviar recursos de fundo de pensão usando laranjas, empresas fantasma e dinheiro roubado. Um dos investigados, Luiz Cláudio de Souza, policial civil preso e apontado como peça do braço armado da quadrilha, trabalhou para Ginhargelo, tinha até crachá do Senado. Eu conheço, mas faz tempo que não falo com ele, disse o senador. Ginhargelo desconversa quando tenta explicar as tarefas que o ex-policial executava em seu gabinete. Numa recente troca de mensagens interceptada pela polícia, Souza e a secretária do senador aparecem tratando de assuntos de interesse do parlamentar. Na mesma investigação, a polícia descobriu que uma empresa
que fazia parte do esquema de desvio, seria agraciada com 2 emendas parlamentares do senador, num total de 2.100.000. Primeiro detalhe importante, a empresa nunca existiu formalmente. Ao consultar o cadastro de entidade registrada no governo, descobriu que seu atestado de funcionamento foi assinado pelo próprio GIM. O dinheiro só não foi liberado porque a fraude foi denunciada antes. GIM articula para ser nomeado ministro do Tribunal de Contas da União, que é fiscalizar o uso correto das verbas públicas. Então, gente, o mesmo mensalão que a gente contou aqui, o mensalão aí que foi condenado, nossos 25 aí que agora estão entrando com recurso, tem os dois lados. Tem quem pagava a corrupção e tem quem recebia. Quem recebia a parte da corrupção eram aqueles parlamentares da base do governo e daquelas campanhas eleitorais. PMDB, PTB, PR, Valdemar Costa Neto, nosso Roberto Jefferson, próprio Jader Barbalho e outros mais lá presidiam até a parte do Congresso. Então, gente, a gente vê a mão e a contramão do sistema de corrupção nesse país. É uma coisa que realmente está entranhada nessa cultura, muito difícil de ser tirado. Gerou-se hoje uma coisa difícil administrar qualquer tipo de prefeitura, governo de estado, seja o que for. Então, a gente tem ficado muito triste. É fatos em cima de fatos a todo momento ocorrendo, denegrindo a imagem de parlamentares, de políticos que se metem nessas enroladas. A gente viu que recentemente usavam aí os nossos fundos de previdência municipais desviando o dinheiro desses fundos. Quer dizer, uma falência de um fundo desse simplesmente vai ficar uma dívida gigantesca para as prefeituras de interior. Porque como é que depois um servidor público vai poder se aposentar? Então isso tudo a gente tem que estar olhando com carinho. É uma obrigação nossa, inclusive, fiscalizar o nosso fundo de previdência, que a gente precisa maiores esclarecimentos quanto às aplicações, quanto aos rendimentos, como é que andam. Isso a gente sabe que o mercado financeiro hoje tem também uns problemas seríssimos, uma série de aplicações a gente vê que não atinge a meta atuarial, que é obrigado a dar o rendimento ali para depois lá, dali a 10, 20 anos, está pagando aí os servidores que vão se aposentar, os familiares deles que vão ficar como dependentes. Então tudo isso a gente tem que estar brigando aí para poder defender o patrimônio desses trabalhadores, dessas famílias, para a gente poder realmente estar zelando por uma coisa que vai depois beneficiar centenas de familiares, centenas de servidores. Esse assunto que Vossa Excelência abordou, no que diz respeito ao Fundo de Previdência, já teria sido abordado por essa casa há cerca de 30 dias. E nós ficamos, então, de tomar uma atitude, né, em relação ao fato de que nós não temos informações atualizadas e concretas da administração do fundo. Então, eu gostaria de respeitosamente solicitar ao nosso presidente que convidasse o responsável, convidasse o secretário responsável, o administrador responsável pelo Fundo de Previdência, para nos apresentar esses números, para que a gente possa, então, tomar conhecimento, né, em que pé andam as coisas, né, que investimentos estão sendo feitos, em que proporção estão sendo feitos esses rendimentos, e saber dos efetivos resultados que essas aplicações vêm trazendo para o fundo. Fica aqui a sugestão, presidente, para o senhor avaliar e se entender que é cabível, e nós fazermos, então, solicitarmos aí a presença do responsável para podermos apresentar esses números. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. 1 minuto, vereador. Acho importante a gente pedir as contas para que a gente possa realmente estar dando uma olhada de maneira concreta. Eu estou falando isso, não estou falando de maneira leviana. Não tem dados na minha mão, mas a hora que a gente chegar, matemática não tem meio termo. A gente precisa realmente saber que 2 são 4 e não são 5. A gente tem que estar por dentro aí como é que anda a meta atuarial, se isso tem acompanhado realmente aí a tábua de mortalidade aí dos nossos servidores, se esse dinheiro aplicado realmente depois lá no futuro não vai ter falta aí para poder pagar a todos os beneficiários. Então, sem sombra de dúvida, a gente fala aqui de uma coisa concreta. Eu pretendo realmente me debruçar sobre isso, porque tem uma certa experiência, dá para a gente acrescentar bastante coisa aí. Obrigado, presidente. Não havendo matéria para ser votada na ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, mais vereadores, público presente. Fiz uma indicação hoje, nada mais nada menos, para uma limpeza no bairro Copelândia, que realmente o bairro está uma vergonha aquilo lá.
Não só a Copilândia, como vários bairros, principalmente os mais afastados de Piraí, estão precisando urgentemente de capina, de roçada. Então, se nosso executivo não aumentar esse quadro, essa empreiteira que foi contratada aí, ganhou licitação, o quadro dela, eu acredito que não está completo, e se não completar, se não tiver uma equipe maior, não vai dar conta, porque agora, com as chuvas e o sol quente, o mato cresce muito mais rápido. Se no inverno não deram conta de limpar, provavelmente no verão, se não dobrar esse quadro aí que existe hoje, não vai dar conta. E as pessoas reclamam com justiça. Dá dó de ver certas ruas que a gente entra no município inteiro de Piraí. Isso não é. Aqui no centro é tranquilo, que aqui é asfaltado ou calçado. Mas você pega um bairro aí da Copilândia, pega um bairro ali de Rosa Machado, algumas ruas ali, está abandonado há muito tempo. Só tem um trilho no meio da rua onde o carro passa e amassa o mato, porque as laterais estão uma coisa vergonhosa. Então, acho que vamos aproveitar essa força que teve aí, essa equipe, esse dinamismo que teve para poder limpar toda a cidade para a festa que teve aí. Parabéns, muito legal, a rua toda limpa, meio fio pintado. Vamos ver se a gente continua essa força aí para poder dar um resultado às pessoas que pagam imposto, que pagam limpeza, que precisam de ir e vir com segurança. Já tem uma rua de chão, que já é ruim, porque se chover muito, o carro não sobe, tem atolo o pé, tem que fazer manobras para poder chegar limpo para tomar um ônibus na rodovia principal, às vezes, e não tem uma segurança, porque está arriscado de ser picado por uma cobra, até alguém esconder no meio do mato para aproveitar de uma criança, de uma mulher. Eu acho que nós temos que, o nosso prefeito vai ter que criar uma equipe um pouco maior para dar conta disso tudo aí. Sem contar dessas barreiras aí, alguns lugares que caiu barreira, que pode ser retirada e não foi retirada ainda. Está começando a chover forte. Sexta-feira agora, a chuva forte que deu aqui, não foi sexta-feira. Foi sexta. Sexta-feira a chuva forte deu aqui, destruiu parte em Resende, Itatiaia, arrancou torre de transmissão, ficaram o dia inteiro sem energia lá, aqui do lado. Isso, se der uma chuva forte aqui, tem um monte de barreira nesses morros aí, que vão cair. O volume de água que vai parar atrás dela vai acontecer a tragédia. Agora vai acontecer a tragédia. O ano passado aconteceu, não teve vítima, não teve nada. Graças a Deus não teve. Se não der um jeito em certas barreiras que estão aí, esse ano vai ter vítima. Pode ter certeza do que eu estou falando. Existem barreiras que estão fazendo muro. Elas represaram a água. Quando a água da chuva vir, vai ter que descer. Ela tem que passar para algum lugar. Ela não vai desaparecer ali. Essas barreiras que foram formadas, essas represas que foram formadas com aquela barro solto, vai desprender e vai acontecer tragédia com vítima fatal. Pode ter certeza disso aí. Se não retirar algumas barreiras que tem aí, nós vamos ter tragédia. E ainda não pode adiantar vir para cá dando porrada, não. Não vai adiantar vir para cá brigar e falar que já sabia, isso, aquilo. Tem que fazer alguma coisa esse mês. Se não fizer, vai ter tragédia em Piraí com vítima. Eu não gostaria que isso acontecesse de jeito nenhum. Tomara que eu esteja errado, tá, gente? Eu não estou desejando que isso aconteça de maneira alguma. Eu gostaria que não tivesse tragédia nenhuma, que não corresse barreira nenhuma, mas não vai ter jeito. Vai correr, vai matar gente, vai derrubar a casa e nós vamos passar um verão bem pior do que o ano passado aqui, que houve muita tragédia. É só isso que eu queria deixar esse alerta aí, porque senão nós, principalmente a gente que é a maior vidraça hoje da classe política, são os vereadores, que a gente que tem que pagar as contas, qualquer festinha a gente tem que bancar, e a gente que não faz nada, a gente que não briga para poder ter um salário melhor, a gente que não briga para ter as coisas melhores, mas nada disso. Nós brigamos. Brigamos entre aspas, a gente veio aqui cobrar, mas nós não podemos executar as obras. Eu sei que está sendo feito algumas coisas, eu sei que está sendo estudado com atenção para não gastar o dinheiro no lugar indevido, mas tem coisas que não vai dar para esperar. Não vai dar para esperar. Isso aí você pode ter certeza que nós vamos ter surpresas muito desagradáveis se não tomar uma atitude em certos lugares aí. Muito obrigado.
Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 29 de outubro do corrente ano, a hora regimental.